Olá pessoal, então eu vou mostrar para vocês agora como a gente determina a média, moda e mediana de dois tipos de grupos de dados. Primeiro para dados não agrupados e depois para dados agrupados sem intervalo de classe. Então vamos lá. Primeiro eu tenho aqui essa sequência de valores que eu preciso determinar média, moda e mediana. Vou começar colocando esses valores em rol, então vou organizá-los de maneira crescente, já estão todos aqui. Aí vou para o meu cálculo. Vou colocar aqui numa célula moda e mediana o que eu estou calculando e o resultado vai aparecer aqui desse lado. Que comando que eu vou usar para esse grupo de valores? Eu montei uma espécie de tabelinha aqui embaixo desses comandos. Alguns Google Planilha tem versão em inglês, outros em português. Então verifique com qual desses grupos que vai trabalhar. No meu caso aqui ele está programado para inglês, então eu vou usar esses comandos aqui para chegar nos meus resultados. Veja como é que eu vou usar cada um deles. Média igual. Está aqui o comando da média. Vou selecionar o grupo de valores que eu quero que ele determine a média para mim. E Enter. Está ali o valor da minha média, 5,1. Moda. O comando da moda, no meu caso, mod. Está aqui. Vou selecionar da mesma maneira o grupo de valores. Ele deu um erro aqui, ó, ele pegou um A1 no meu começo lá. Deixa eu ajustar. Pronto. Então eu quero esses valores aqui, a moda desse grupo, moda 5, mediana, o outro comando, está aqui, também no mesmo grupo de números, Enter, está aqui, média, moda e mediana. Normalmente, média, moda e mediana tem valores muito próximos, como aconteceu aqui. Dois, inclusive, exatamente iguais e um muito próximo. Isso é normal acontecer. Inclusive, a ideia é justamente essa, medir tendência central. Que os grupos estejam aproximadamente no valor do meio aqui da nossa distribuição. Então, isso é comum acontecer, inclusive deve acontecer. Se você tiver um valor muito diferente entre eles aqui, desconfie que alguma coisa pode estar errado nos teus cálculos. Ok? Na sequência, eu separei uma outra aba aqui, dados agrupados sem intervalo de classe. Está aqui, ó. Então eu tenho um XI e um FA. Né? Os valores que foram obtidos na resposta e a quantidade de repetições desses valores. Eu vou começar dando uma centralizada em todo mundo aqui, só para deixar mais organizado. Tá lá. Então eu vou colocar aqui embaixo, que aqui essa última linha vai ser o total. Nessa coluna do FA eu preciso desse somatório, então vou dar o comando de soma, que no meu caso também aqui é a sum, pode ser o teu, pode ser soma, diferente do meu se for em português. Está aqui o total do FA. Agora eu vou precisar criar algumas colunas nessa minha tabela aqui. A primeira coluna que eu vou criar vai ser a XI vezes FA. E depois eu vou criar a coluna FAA. Já vamos falar delas. Como o nome já está dizendo aqui, ó, XI vezes FA. Vou pegar o valor do XI e vou multiplicar pelo FA. Então vou colocar lá igual, clico no valor do XI, multiplicação aqui é asterisco, então asterisco o valor do FA, Enter. Obviamente 3 vezes 4 é o 12 que está lá. Vou arrastar, ó, veja, eu vou com o mouse aqui até ele virar esse mais, arrasto até a penúltima linha, e na última linha eu vou pedir a soma dessa coluna. Tá aí. Vou para a frequência absoluta acumulada, aquela que a gente já trabalhou, a gente já conhece ela das outras tabelas. Então aqui no caso eu vou repetir o primeiro valor da frequência absoluta, o próximo valor igual é o de cima, mais a frequência absoluta da linha, no caso 4 mais o 8, Enter. Vou arrastar também para quase todo mundo aqui na penúltima linha. Na última linha não tem informação, então vou até colocar um preto para bloquear essa informação. Como o meu objetivo aqui não é fazer a tabela e sim determinar o valor da medida de tendência central, eu não vou me preocupar em fazer linhas ou qualquer coisa parecida. Eu vou deixar do jeito que está aqui. Agora eu vou finalizar o meu exercício dizendo os valores que eu estou procurando. Vou montar uma tabelinha também aqui. Média, moda, mediana. Quem são esses três valores a partir desse grupo de números? Média. Por que a gente fez? Vamos entender o que a gente fez aqui. Ó. A definição de média é eu tenho que somar todos os valores que eu tenho no meu rol e dividir pela quantidade de valores. No nosso caso aqui, o rol é composto por 44 valores. Esses valores têm
o 3 aparecendo 4 vezes, o 4 aparecendo 8 vezes, o 5 aparecendo 11 vezes e assim por diante, né? Então, se eu fosse montar o rol, eu teria que fazer essas repetições conforme está na minha tabela. Só que para não perder tempo fazendo um rol de 44 valores, ou enfim, se eu tivesse um valor aqui de frequência absoluta até maior que isso, faria um rol muito maior, a gente faz esse cálculo breve aqui para determinar o valor da média. Veja, se eu fiz a multiplicação do xi pelo FA, eu já tenho aqui embaixo, nesse 239, o total do somatório do xi. Então, se eu pegar o 239 e dividir pelo 44, eu tenho a minha média, que é o que eu vou colocar aqui. Ó. Média vai ser igual a 239 barra de divisão pelo 44, esse 5,43 e tal, é o valor da média desse grupo de valores. Ok? Agora, a moda. A moda, como a gente já falou antes, é aquele valor que mais aparece. Como é que eu vou determinar a moda a partir dessa tabela? Simplesmente eu vou verificar, nesse grupo de valores da frequência absoluta, qual é o maior deles. No nosso caso, a maior frequência absoluta é o 11. Por consequência, o x dessa linha do 11 é o 5. Moda, portanto, 5. Cadê o 5? 5. Tá lá. E por fim, a mediana. A mediana vai dar um pouquinho mais de trabalho, que é justamente por isso que eu fiz a frequência absoluta acumulada. Veja, a mediana é sempre o valor do meio. No caso, eu tenho 44 dados, então são dois valores centrais que eu vou ter que utilizar para calcular a média deles, que vai ser a nossa mediana. Para isso, eu vou usar a frequência absoluta acumulada. Vou pensar aqui com a frequência absoluta acumulada como é que fica o meu rol nas posições dos valores que eu tenho aqui. Então, eu vou indicar assim, ó. Nessa primeira linha, eu tenho do primeiro até o quarto valor. O que significa esse do 1 até o 4? Eu tenho 4 valores que correspondem ao valor 3, ao resultado 3 da minha pesquisa. Então eu tenho da posição número 1 até a posição número 4, aparecendo o valor 3, que é o x da minha pesquisa. Né? Na sequência, acompanhe comigo. Agora eu tenho da posição número 5 até a posição, esse FAA está me indicando, 12. Então, de novo, pensando no rol, o número que está na posição 5 até o número que está na posição 12 é o valor 4. Né? Eu preciso determinar quem são os valores centrais, por isso eu estou pensando nessa maneira de organizar, visualizar como é que vai ficar meu rol. Na sequência, eu tenho da posição 13 até a posição 23. Essas posições têm o valor 5. Vamos complementar lá. Da posição 24 até a posição 33, depois da posição 34 até a posição 41 e por fim da posição 42 até a posição 44, fecha aqui. Então, de novo, agora eu vou pensar de baixo para cima. Na posição 42 até a posição 44, eu tenho o valor 8. 42, 43, 44. Né? Entenda como se fosse assim, uma sequência de valores, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o rol todo disposto dessa maneira, até o 44º valor. Né? Lá no final do meu rol eu tenho 3 vezes aparecendo 8, na posição 42, 43 e 44. Tá, mas por que eu estou falando tudo isso? Porque eu preciso da mediana, os dois valores centrais. Quem são os dois valores centrais num grupo de 44 números? Os dois valores centrais, dividido 44 por 2, eu tenho 22 para cada lado. Então eu tenho o último da primeira parte, que é o 22º valor, e eu tenho o primeiro da segunda parte, que é o 23º valor. Opa, 23º valor. Quem é o 22º? Vou verificar por aqui. Do 13º ao 23º, então nessa linha aqui, o 22º é o 5. Então meu 5 está aqui. 23º, aqui por coincidência também ficaram na mesma linha, também é o 5, tá lá, fechou. Agora eu preciso da média desses dois caras aqui. Eu posso usar ou colocar, somar e dividir, ou eu vou usar a função média, eu vou usar a função nesse caso aqui. A média desses dois, que obviamente a média entre 2 vezes o 5 é o próprio 5. Ok? Então aqui está o meu grupo de respostas. Deixa eu colocar ele em vermelho para aparecer melhor aqui. Essa é a resposta para esse grupo de dados, média, moda e mediana. Voltando na outra aba,
esses valores aqui são as respostas de média, moda e mediana para esse grupo de dados. Ok?